Graça e paz, meus irmãos. Eu sou o Ezequiel, quero trazer uma mensagem para o seu coração, que está em 1 Samuel, capítulo 17, o verso 50. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Bom, quando a gente fala da história de Davi, geralmente muitos pregam que Davi era como se fosse nós, e o gigante como se fosse algum problema que a gente esteja enfrentando, uma dívida, uma enfermidade, uma luta. Mas hoje eu quero trazer uma mensagem cristocêntrica para o seu coração, ou seja, onde Cristo Jesus é o centro. A palavra de Deus, ela, desde o Antigo Testamento até o Novo, aponta para Jesus. Ele é o centro de tudo. Jesus aqui representa, Davi aqui representa Jesus, não é verdade? Nós, o ser humano, o homem, representamos as fileiras de Israel, aquele povo que estava com medo de enfrentar o gigante, amedrontado com o tamanho e a força do gigante. Não éramos Davi, não. Éramos aquele povo de Israel que estava com medo de enfrentar aquele homem, aquele gigante chamado pecado. Ninguém conseguiu acertar o alvo. A palavra pecado no hebraico significa a errar o alvo. Davi, ele não tinha armadura, não confiou a sua fé em armadura, em lança, em espada, mas depositou a sua fé e a sua confiança no Senhor dos Exércitos, no Deus de Israel. E com uma pedra ele derrubou o gigante. Isto para nós, irmãos, é saber que Cristo acertou o alvo. Ele derrubou o gigante chamado pecado e nos deu uma gloriosa salvação. Note que depois que o gigante cai, aí então o povo de Israel se anima a lutar. Depois que o pecado é subjugado, o povo de Deus torna a vencer. Peça para que Cristo atinja esse alvo por você, que você consiga vencer através do nome de Jesus, não com espada, com lança, não com recursos humanos, mas depositando a sua fé em Jesus. Amém?